Olá, bem-vindo a Isto é Sua História. Eu sou a Lívia Biasi e hoje eu converso com o advogado Luiz Henrique Teixeira, que comemora esse ano 34 anos de carreira, com 30 mil processos realizados e 20 mil clientes ativos. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Lívia, pelo convite. Muito obrigado por estar presente nesta entrevista. E hoje, na nossa conversa, eu quero começar te perguntando como que o direito entrou na sua vida. Por um acaso improvável, desculpa a redundância. Na realidade, minha mãe só teve eu e o irmão, nós só nos dois. Meu irmão virou militar e eu queria ser engenheiro. Engenheiro e entrei em duas escolas de engenharia ao mesmo tempo. Eu fiz dois vestibulares e passei. Naquela época não existia universidade particular, eram só públicas. E os vestibulares eram muito concorridos. E eu consegui entrar nos dois e comecei a fazer o curso. Porém, por um acaso do destino, eu tive que abandonar. Eu tinha 19 anos e tive que casar. Eu tinha uma namorada e ela engravidou e eu tive que casar. Na época no Maranhão se casava, quando engravidava jovens. Eu tive que abandonar os cursos e por um acaso eu fiz um vestibular para direito à noite, porque eu pensei, bom, já que eu não faço mais os cursos de engenharia, eu tenho que procurar alguma coisa que me dê uma probabilidade de sucesso no futuro. Comecei a trabalhar com funcionário público, trabalhei num órgão público chamado DNR, Departamento Nacional de Estrada de Rodagem. Ganhava US$ 65 por mês, ou seja, em torno de uns R$ 400 hoje. E aí eu pensei, eu tenho que me virar. Entrei na faculdade de Direito por acaso, por isso. Não foi planejado. E eu não gostava, detestava, porque era um assunto absolutamente oposto a tudo que eu tinha me preparado. De pensar em cálculos, em números, em projetos, enfim, o mindset de quem trabalha com cálculos, com projetos. E no direito é muito diferente. O modo de pensar é diametralmente oposto. Você tem que aprender a construir teses e não a encontrar respostas certas. E mesmo não gostando do curso, você continuou, né, até o final, são 5 anos de direito, e me contou que era um aluno aplicado. Mas é interessante também que você começou a exercer o direito em uma época em que o Brasil não tinha defensoria pública, por exemplo. Então você viu toda a evolução do sistema e também do direito dentro do país. Como que foi participar desse processo? Em algum momento da sua vida, o direito conquistou o seu coração? Sim, dois momentos posso destacar. O primeiro momento foi ter acesso a alguns mestres da Faculdade de Direito que influenciaram muito a minha vida e se tornaram paradigmas. É aquelas pessoas que chegam e dão um plim na sua cabeça, que mudam o seu mindset, né? Eu chamo de mestres, mais do que professores. E o segundo momento foi quando eu fui para campo. Quando me formei, eu já tinha mudado de emprego, eu tinha saído do DNR, fui trabalhar na Caixa Econômica Federal concursado. E eu verifiquei que era uma contradição para mim. Eu digo, eu não posso me formar em Direito, passar 5 anos estudando para continuar bancário. Então eu pedi demissão e fui trabalhar na minha carreira. E sozinho, sem ter apoio de ninguém, sem ser conhecido por ninguém, sem ter nenhuma pessoa na família que fosse advogado. O meu pai alugou uma sala, pagava do salário dele. A minha mãe me deu uma máquina Hamilton de presente. Antigamente era máquina, não tinha computador, nem celular, nem nada disso, internet. Então a gente tinha que trabalhar. Era outro mundo, sabe? Era outro mundo. Quando eu comecei a trabalhar, não existia nem cartão de débito. Quando você recebia o salário, quando eu era trabalhador, eu tinha que ir no banco e sacar todo o meu salário. E ir correndo para o supermercado comprar comida, porque a inflação era galopante. Então, 1 quilo de arroz hoje era 10, amanhã era 15. Se você deixar para amanhã, você vai comprar menos. Então, era um desafio. E o mundo do direito era muito, 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 muito diferente. Então, eu digo que houve uma mudança de paradigma. Hoje você vive um paradigma que é o céu, perto do que eu vivi, sabe? Você lidar com processos de papel muito lento, não havia estrutura, o Estado não priorizava a atividade judicional e então era realmente muito complicado. Pelo menos no Maranhão, eu vim do Maranhão, sou de São Luís do Maranhão, e no Maranhão era assim, não sei, nos grandes centros eu não tive acesso nessa época, mas no Maranhão era muito complicado você ser um operador do direito. Não havia centralização da atividade judicional, o fórum foi inaugurado depois,
Os cartórios eram dispersos na cidade, que serviam de secretaria do fórum, das varas. Então, era um trabalho hercúleo. E até engraçado, né? Eu digo que eu sou Forrest Gump, o contador de histórias, porque eu sempre coloco histórias para ilustrar histórias reais. Então, eu chegava no cartório, o cidadão perguntava qual é o seu processo. Havia dois critérios. Alguns cartórios se organizavam por ordem alfabética e outros por número. Então, você dizia José Maria. Aí ele ia lá e pegava, procurava naquele. Sabe aqueles armários? O cara abria aquele armário ali e ia Sim. procurar na letra J. Aí José, até chegar José Maria. De quê? Milhões. Ferreira. Ele ia procurar. Às vezes a ficha não estava lá, porque eles anotavam na ficha o movimento, andamento processual, a lápis. Aí Famoso arquivo, né? na hora de colocar no lugar, às vezes alguém colocava no lugar errado. Aí ele, doutor, o senhor pode vir depois? Porque nós não localizamos o seu processo. E hoje é tudo online, né? Hoje o processo judicial eletrônico, você faz tudo online, com a maior tranquilidade. Então, eu acho que é um outro paradigma, realmente. E eu acompanhei toda essa evolução. E hoje, os advogados que reclamam da atividade, eu acho que eles estão reclamando de barriga cheia. Eles estão no momento mais propício, na minha visão, para o crescimento profissional autônomo. Porque você não depende de nada para você construir um negócio jurídico. É sobre isso que eu estou escrevendo no meu livro. A gente vai chegar, Não, vamos né, chegar no lá. seu livro até lá. Mas o jovem Luiz, ele conquistou muitas coisas, né? Como eu comentei, você está chegando aos 34 anos de carreira. E dentro desse período, você passou por 3 grandes momentos, eu posso dizer assim. Eu queria que você comentasse quais foram esses 3 períodos da sua carreira, principalmente do caso dos professores do Maranhão, que você conseguiu realizar, né, uma tese que foi em nível nacional. A primeira fase assim, da minha carreira foi quando eu advoguei sozinho, como eu falei, né? E meu pai alugava a sala para mim e eu era bem incipiente, assim. Não tinha clientes, não tinha, assim, um nicho de mercado específico que eu tivesse alguma... Eu era desconhecido, não tinha como. Em segundo momento, eu comecei a advogar para empresas. Eu cheguei a advogar para bancos, eu posso citar aqui sem problemas. 3 bancos, grandes bancos, fui advogado do Banco do Brasil, fui advogado do Banco Fiat, que ainda existia na época. Fui advogado também do Banco Lloyd, que aqui no Brasil é a Losango, que é aquela financeira. Depois eu entrei em outros nichos, eu cheguei a ser advogado de 10 sindicatos, de prefeituras. E assim, o grande destaque assim, da minha carreira foi quando eu entrei para ser advogado de 2 grandes sindicatos do Maranhão, que são os sindicatos metalúrgicos e os sindicatos professores. Os sindicatos professores têm 80 mil professores na base, e o dos metalúrgicos tem uns 10 mil. E eu trabalhei muitos anos no sindicato, né? 20 anos, 22 por aí. E realmente essa ação que você falou foi a mais relevante, assim, porque foi uma ação coletiva que eu entrei. Foram 2 ações coletivas, na realidade, de peso que eu entrei no Maranhão, não só dos professores, em defesa da educação pública. A qualidade da educação pública, que passa necessariamente pela justa remuneração do professorado. Então, havia o Estatuto do Magistério, que não era cumprido, algumas violações explícitas ao Estatuto, que repercutiam na qualidade do ensino porque significavam retirada de ganhos dos professores, ou pelo menos não pagamento desses ganhos. E nós conseguimos, eu já tinha um escritório organizado, quem escreveu a tese fui eu mesmo, e essa tese foi vitoriosa, e ela serviu de paradigma para o Brasil, né? É o que eu chamo de leading case. São casos que repercutem no Brasil inteiro. Um outro leading case que eu tive foi também dos sindicatos metalúrgicos, que eu falei que era o grande. E tem a Alumar, uma maior empresa de produção de alumínio do mundo, com a Alcoa, em parceria com a Billiton, são os 2 maiores produtores de alumínio do mundo. Eles têm uma fábrica no Maranhão. E nós também tivemos um leading case relativo aos trabalhadores da Alumar, relativo ao setor elétrico de potência. Inclusive tem registrado, tudo isso tem registro no TST, no STF. Agora, recente, eu estou com outro leading case no STF. E a repercussão aí, queridos advogados, acompanhem. Tem um lead case que foi inaugurada a tese por mim. Trata de ações de massa e está sendo julgado no STF, já teve decisão, está em grau de recurso e encontra-se no gabinete do ministro Dias Toffoli, se não estiver enganado, né, para voto de vista. E esse julgamento que trata de honorários de advogados, né, em ações de massa, se podem ou não ser individualizados.
e esse julgamento se avizinha, o julgamento é definitivo. Inclusive, para minha honra, alguns nobres advogados aqui de São Paulo já escreveram sobre esse caso em sites de relevo, tipo consultor jurídico, citando esse processo, alertando que o advogado acompanhasse e a OAB também, porque são situações que vão repercutir na profissão de todos nós advogados. Importante, então, né? A gente fala muito sobre o Maranhão, mas você, por um período, deixou de ser só um profissional, né, um advogado do estado do Maranhão para conquistar o Brasil, né? Você tá por outros estados e eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação de sair um pouco, eu posso dizer, da sua casa para conquistar, né, o país. Pois é, eu já morei aqui em São Paulo, né? Já morei também no Rio de Janeiro, voltei de novo. Já morei em Salvador e em Brasília. Então são cidades assim que entraram na minha história. O direito hoje não tem mais barreira, não tem mais fronteira. É o que eu chamo uma quebra do paradigma. O princípio da territorialidade não existe mais. Antigamente você advogava no Maranhão, então você tinha aquele mercado ali do Maranhão. Porque você precisava da sua presença física para realizar os atos. Você tinha que ir no fórum, tinha que fazer audiência, tinha que protocolar a petição. A maneira de você advogar fora era se você tivesse parceiros, né? Tinha que ter um agente ou então um advogado sócio em Brasília, alguma coisa assim, que eu tive quando eu tinha muitos processos em Brasília. Hoje você faz tudo online, você não precisa, você pode morar em Fortaleza e atender uma pessoa de Porto Alegre, pelo WhatsApp, fazer consulta pelo Google Meet ou pelo Zoom, protocolar os processos e as petições todas online no PJE. Então, hoje não tem mais isso, né? Eu perambulo pelo Brasil porque já é tradição, mas você pode, sim, advogar em qualquer local. Aquele advogado que mora no interior, ele tem que ter a consciência de que ele está no mercado nacional, ele não está no mercado do interior dele. Ele não está, se ele mora em Porangatu, ele não advoga em Porangatu, ele advoga no Brasil, desde que ele saiba se mostrar para o mundo, né, utilizando as redes. Mas você tem um escritório fixo? Eu tenho um escritório fixo em São Luís, né, com algumas filiais, né, Teresina e Imperatriz, que é a segunda maior cidade do Maranhão. Porque a gente já tinha antes da explosão, né. Eu vejo também um paradigma forte que aconteceu foi a questão do advento da Covid. A Covid ela teve uma força destrutiva, mas também criativa muito forte, porque levou as pessoas a mudarem seus paradigmas de trabalho. Essa questão de home office, de digitalização, forçou algumas empresas que ainda não estavam totalmente digitalizadas, alguns nichos de mercado que não estavam totalmente digitalizados, a migrarem para a digitalização absoluta. E isso levou à internetização absoluta, ou seja, você pode fazer hoje tudo por internet, cumprir todas as suas rotinas através de um processo puramente eletrônico, né? Quando eu falo processo aqui, não é somente a questão de processos judiciais, processo de trabalho. Então, Uhum. isso é realmente um novo paradigma para a economia. E Luiz, você fala muito sobre o atendimento de nichos, né? Eu queria que você explicasse muito sobre esse contexto também, porque a gente entende às vezes o direito como ser algo mais especializado. E aí você veio também para trazer esse pensamento de que não necessariamente precisa ser algo só especializado, você pode atender por nichos. Como que é esse sistema? Eu sei que isso pode causar um pouco de problema assim, de entendimento, mas eu vou tentar explicar o mais fácil possível. Se você pegar um marketplace, por exemplo, você vai ver que ali o marketplace nada mais é do que a reunião de centenas de subnichos. Inclusive os marketplaces eles nem vendem nada, eles só fazem intermediação. Os produtores vão lá e oferecem no marketplace o que produziram. Cada produto daquele ali é um subnicho. Ou seja, o subnicho ele se caracteriza por ele atender uma necessidade específica e bem identificada do cliente final. Então, você tem necessidade de um sapato para corrida. Hoje você não precisa mais ir na sapataria procurar ou numa grande loja. Você vai específico, você vai pontual, naquela necessidade. E a demanda está ali. E você pode, inclusive, dimensionar essa demanda de modo online. Você pode saber quantas pessoas estão procurando tênis de corrida. E você direciona para aquilo. Então, o mundo jurídico, ele exige hoje cada vez uma especialização maior. Só que não basta a simples especialização. É necessário que, na minha opinião, ainda pela minha experiência, e foi uma virada de página quando eu consegui focar em nichos e não em especializações. O que são nichos? São pequenos mercados, do ponto de vista
conceitual, porém gigantes do ponto de vista de demanda, em que você localiza e explora. Então, por exemplo, na minha relação com os professores do Estado do Maranhão, eu construí 5 teses. Somente 5 teses. E eu exploro um mercado que tem 80 mil pessoas, quais 20 mil são meus clientes. Eu sou líder desse mercado. Os outros advogados não conseguem penetrar nesse nicho meu. Por quê? Porque eu tenho já 20 anos que eu tenho relacionamento com essas pessoas. E elas gostam de mim e eu gosto delas. Então, se o advogado atentar que ele pode explorar subnichos, eu não estou dizendo para ele explorar exclusivamente subnichos. Ele pode utilizar os subnichos como alavanca de prospecção e de manutenção do escritório. E aí ele consegue ter uma autonomia muito grande. E quando você completou 30 anos de carreira, você decidiu fazer uma pausa e repensar ali o que também te fazia se sentir vivo dentro do direito. E foi o momento que você pensou em criar uma mentoria. Queria que você explicasse qual que é o contexto e o que você pretende atingir com essa mentoria. Quando eu completei 30 anos, o meu escritório já estava totalmente terceirizado. Meu filho é advogado, minha nora é advogada, minha irmã é advogada, minha mulher é advogada. Família En- inteira, quase. então eu não estava mais atuando à frente do escritório, assim, na parte operacional, principalmente, não. Na parte técnica, já tinha delegado tudo. Eu era uma espécie de CEO, né, do escritório. E aos 30 anos eu resolvi transferir essa atribuição de CEO para o meu filho, o Thiago, que é o meu grande parceiro, assim, de carregar o piano mesmo, da manutenção do escritório. E a esposa dele, que é a Fernanda. Então eles tocaram o escritório e eu fiquei sem fazer nada. Eu digo que eu fiquei aposentado durante 3 anos. Só que eu descobri, né, que aos 52 anos, passar 3 anos aposentado é muito chato. Para quem tinha dinâmica assim, muito, muito grande de trabalho, né, você ficar só em casa. É claro que eu estudei, li, mas chegou um momento que você diz assim, bom, já chega de aposentadoria, vamos fazer alguma coisa, né? Então não tinha mais assim uma perspectiva de eu voltar para advogar exatamente. Porém, existe a questão de que o direito é a minha vida, foi e continua sendo. Então o que é que eu faço? E a minha mulher fica dizendo, cara, Luiz, tu vai devolver para a sociedade, vai explicar para as pessoas um pouco, conta a tua história. Começou com contar a história. E aí eu comecei a escrever um livro autobiográfico, que até agora o título provisório é Advocacia, da desilusão precoce ao Oceano Azul. Que é um pouco o que acontece com a maioria dos advogados. A não ser aqueles que já nascem assim, dentro de uma família, que já tem uma estrutura, que já tem um escritório, provavelmente não passa por isso. Mas aqueles que começam do zero, num primeiro momento eles vão sentir esse baque, assim, que eu chamo de desilusão precoce. O cidadão chega e se desilude com o direito porque ele acha muito complexo, muito difícil. O mercado está saturado. Isso do mercado saturado, há 40 anos atrás eu já ouvia. O mercado está saturado, só os grandes escritórios vencem, só quem tem algum parente da área, algum amigo que vai te empurrar, etc, etc. Então tudo isso vem na sua mente. E você olha para as dificuldades e não percebe as facilidades. E isso gera um sentimento que é o que eu chamo de desilusão. Só que essa desilusão é precoce. Por que precoce, Luiz Henrique? Porque se você continuar, se você perseverar, se você se aprimorar, se você buscar o seu caminho, você constrói. E aí você sai da desilusão precoce e entra no Oceano Azul. Então, essa trajetória, que foi a minha trajetória, de sair de uma desilusão precoce, conseguir entrar no Oceano Azul, eu retrato ali no livro, contando a minha história e também dando a minha interpretação para determinados aspectos do mercado jurídico que podem servir de uma certa forma de luz para aqueles que querem empreender no mundo jurídico. Porque o mundo jurídico para o advogado é um empreendimento. Olha, só um parênteses, se você pegar, eu conferi, tenho nos dedos, sei dizer, o cidadão que se forma em direito, ele se forma bacharel em direito. Existem 17 profissões que são exclusivas de bacharéis em direito. Sabe? Delegado de polícia, professor, universitário, técnico judiciário era meio, advogado, consultor jurídico, aí por aí vai, juiz, eu posso dizer 17 aqui, para sintetizar. Sim. De todas elas, somente 2 não são ligadas ao Estado, ou seja, não são servidores públicos. Os outros todos fazem concurso público, defensoria pública, você faz um concurso público, vai ser servidor público graduado. Você é juiz, você fez concurso público, passou a ser servidor público. Você é promotor, você fez concurso público, etc. Só tem 2 que são empreendedores, por definição.
é quem opta por ser advogado ou consultor jurídico. Consultor jurídico, você tem que ter experiência e nome no mercado, porque você não vai vender consultoria se você não tiver esses requisitos. Ninguém vai comprar uma consultoria de um recém-formado. Sobra o que para o recém-formado? Ser advogado, se ele não quer ser servidor público do Estado, seja qualquer nível. E para ser advogado, antes de tudo, ele tem que ser um empreendedor. Ele tem que entender do negócio jurídico. A advocacia é um negócio jurídico bem específico. Então, o que eu coloco no livro é exatamente a minha experiência que me levou de ser um iniciante que sofria de desilusão precoce até me tornar um empreendedor do mundo jurídico e construir um negócio jurídico de sucesso. Então, o objetivo do livro é muito dar essa contribuição, como se fosse um legado, sei lá, alguma coisa que eu quero deixar de marca. Quem quiser ler o livro quando estiver sair, daqui a um mês ou dois, provavelmente vai estar no mercado. Eu venho escrevendo. E é contar a minha história? Contar a minha história porque é o exemplo que eu tenho. Mas não é só contar a minha história, é dar essa contribuição. Assim, entendeu? De permitir que as pessoas que estão no começo da carreira ou no meio, que estão em dúvidas, que têm algum tipo de insegurança, elas vejam esse caminho e daí possam tirar alguma lição. E o livro, ele nasceu dessa necessidade também de mostrar para o mundo a sua insatisfação, que virou também uma realização, né? Porque quando você olha lá para trás do menino que saiu do Maranhão para conquistar o Brasil, você vê que o sonho ele se realiza mesmo quando ele não é um sonho, porque não era seu sonho ser advogado, era seu sonho ser engenheiro. Mas quando você viu uma oportunidade, você fez dela a sua chance. Olha, eu aprendi o seguinte, que você pode direcionar, você pode reconstruir os seus objetivos. Você tem uma coisa que se chama livre-arbítrio. E o seu livre-arbítrio permite que você, entre aspas, no bom sentido, você manipule o seu futuro, você manipule as variáveis que influenciam o seu futuro para construir de acordo com a sua deliberação. Se a porta se fecha para você, uma porta, você tem toda a condição de abrir outras portas e janelas e tudo mais que você imaginar. Depende de você querer. E aí daí do livro nasceu a vontade de também transformar isso na mentoria, né? De passar um pouco para as pessoas essa minha expertise, vamos colocar assim, de gestor de negócio jurídico e também de advogado velho, cabelos e barbas brancas. A velhice, já dizia o meu grande poeta Caetano Veloso, é uma benção, né? O homem velho é o rei dos animais. Essa frase dele tem muito significado, para quem sabe entender. Então, eu acho que também é uma missão isso, sabe? A minha ideia é compartilhar a experiência para quem quiser, para quem achar que é oportuno, para quem entender que eu posso dar alguma contribuição. Quem tiver, o Abílio Diniz faleceu outro dia, e eu até coloquei um post dele no meu Instagram. Ele diz assim, humildade não é você ter restrições de bens, você se conformar com poucos bens. É você ter a oportunidade de reconhecer que você não sabe tudo e que você pode aprender com os outros. Isso é que é humildade. Então, quando você foca em sempre aprender e buscar múltiplas fontes, você encontra uma coisa extraordinária que eu descobri, que é a interconexidade sentimental, emocional e intelectual que ocorre. Existe uma interconexidade, sabe? Por exemplo, agora eu estou sendo entrevistado por você e estamos aqui construindo uma interconexidade entre nós. E isso é muito poderoso. Então, quando as pessoas aprendem a compreender a dimensão dessa interconexidade, aí você dá saltos, você não anda, você pula. E como que o público vai ter acesso à mentoria? A mentoria está ainda em gestação, né? Assim como o livro. Eu não tenho ainda assim uma data específica para lançar a mentoria. Para você ter uma ideia, eu era zero internet, né? Eu não tinha perfil, eu não tinha nada. Então nós estamos construindo redes sociais para poder criar uma conexão com as pessoas, elas saberem quem eu sou, saberem de onde eu vim, terem a sensação de segurança comigo, saber que eu não estou buscando uma situação oportunista ou alguma coisa assim. Tanto que a gente está construindo um perfil no Instagram, né? Parece que as pessoas conhecerem. E aí isso vai evoluir com certeza para o objetivo que é construir a mentoria, que vai estar disponível às pessoas que tiverem interesse e, como eu digo, humildade de compartilhar comigo também os conhecimentos deles, né? Porque é uma via de mão dupla, você aprende ensinando.
Luiz, eu quero agradecer a sua participação aqui na edição do Isto é Sua História. Eu quero agradecer o convite da Isto é Sua História, para ser a Isto é a minha história, compartilhar com vocês um pouco aqui a minha experiência e pedir a vocês que acompanhem a gente nas redes sociais e quando a gente lançar o livro, a gente vai divulgar, obviamente, né? Se quem tiver interesse, que prestigie. E obrigado para você que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima!